Bem-vindas, anjas, a mais um episódio do podcast Mística e Selvagem. Aqui, toda lua cheia e lua nova, nós falamos sobre as energias da alunação, sob a perspectiva do livro As 13 Matriarcas, da oraculista e autora Jamie Sams. Contar histórias à luz da lua já foi uma prática muito comum entre as mulheres. Por isso eu, Paula Maria Riemer, a mística e selvagem, te convido a mergulhar comigo na sabedoria da tradição oral. Pode pegar um café, um chazinho, se quiser pode até fechar os olhos e vamos lá! Cheguei! Hoje a gente vai contar a história da 10ª matriarca, uma história que já estava aqui no Spotify, mas numa versão com áudio um pouco mais trabalhado para vocês. Essa é uma história muito linda e estamos voltando tanto aqui para o Spotify quanto lá no YouTube com as histórias das matriarcas, fechando aí esse ciclo que iniciamos no ano passado. Espero que vocês gostem da história e até a próxima. Aquitece a teia. A avó aranha desceu de sua teia e escavou a rica argila branca da barragem do rio abaixo das falésias, colocando os pedaços de terra marmorizados em seu cesto de junco de rio. As folhas do arbusto carvalho tinham ficado vermelhas em contraste com o pólen amarelo que se agarrava ao verde da floresta. As folhas do povo em pé, que são as árvores, produziriam muitas cores quando colocadas em seu forno para queimar a tigela que ela criaria com o barro. Ela escalaria os penhascos de calcário para colher o cedro das folhas planas e as folhas de carvalho vermelho e laranja, mas estava feliz em fazê-lo. Aquitece a teia sentia tanta alegria em fazer objetos bonitos e experimentar novos designs que muitas vezes se perdia no processo criativo. Às vezes, quando estava à toa caminhando sobre a terra, se encontrava nas profundezas da floresta, coberta de trepadeiras e pássaros ao redor, cantando, sem nem ideia de para onde as suas andanças a haviam levado. Mas ela tinha a habilidade natural de refazer seu caminho, olhando para a cesta e trabalhando com os objetos que ela havia recolhido e colocado em uma ordem específica. A partir disso, ela facilmente encontrava o caminho de casa. Aquitece a teia usava cascas, frutas, tubérculos, folhas e musgos, que ela reunia da mesma forma que a aranha usava os fios prateados de sua teia. Cada local em que coletou algo da terra tinha um ponto que ela conectou seus fios criativos de autoexpressão com as plantas vivas, a terra ou as pedras da floresta, pois a matriarca sempre deixava um presente para os espíritos da floresta quando pegava algo para seu próprio uso. A troca amorosa, demonstrando gratidão, deixava um rastro através da vegetação exuberante que formava a trilha de volta ao seu acampamento, aninhado nos aflorestamentos de pedra calcária que se elevavam sobre a curva do rio. Enquanto cavava mais argila do aterro, usando um pedaço afiado de pedra como ferramenta manual, ela visualizou em sua mente exatamente a tigela que moldaria com a argila. A alegria que sentiu ao usar as mãos para fazer os potes percorreu seus braços, trazendo-lhe uma sensação de satisfação, que fez com que o árduo trabalho de cavar o barro parecesse fácil. O buraco esculpido pela argila, que era retirada da terra, se abriu como uma boca aberta, lembrando a Aquitece a teia que a Mãe Terra precisaria ser alimentada depois de compartilhar a argila cor de nuvem com sua filha de 2 pernas. A matriarca, então, carregou várias pedras grandes pela falésia, para colocá-las dentro do orifício onde ela cavou sua argila. Um esquilo desceu correndo pelo tronco de uma árvore de pecã do outro lado do rio, expondo suas bochechas carregadas de nozes para Aquitece a teia. Corajosamente, ele tentou dar um sorriso à matriarca, sem cuspir as nozes, e ela riu da situação, pensando nas lições que o esquilo já havia ensinado a ela por meio de sua medicina de reunir energia e economizar um pouco mais para os tempos difíceis. Nas primeiras estações de sua caminhada pela terra, a matriarca aprendeu a embalar frutas secas, tubérculos e carne em buracos de armazenamento subterrâneos, guardando a comida para o uso no inverno. O esquilo estava mais uma vez se preparando para a temporada da neve. Aquitece a teia notou que a mãe castor e seu clã também estavam se preparando para a chegada das luas brancas, porque estavam ocupados interrompendo o fluxo do rio, adicionando mudas à barragem que haviam construído,
logo abaixo de onde ela estava cavando a argila. A mudança de temperatura foi um sinal para a matriarca. Era a hora de reunir todos os materiais que ela precisaria para se manter ocupada durante o inverno, quando suas atividades eram limitadas pelos ventos cortantes. Ela havia enchido seus estoques de alimentos, colhido ervas para fins medicinais e culinários e curtido as peles verdes necessárias para uma nova parca, e agora coletava os suprimentos que precisaria para fazer objetos úteis para sua vida no acampamento. Ela agradeceu silenciosamente a mãe Castor por mostrar a ela como usar seu tempo para construir coisas durante os períodos de longa inatividade. Castor foi o guardião da medicina da construção, que mostrou à humanidade como se manter ocupada sendo produtiva, materializando suas visões e sonhos de uma vida melhor. A tribo, que caminhava pela floresta da matriarca no verão, seguia a trilha para a reunião das luas maduras e sempre ficava feliz em negociar com a artista, porque suas criações eram muito incomuns. Assim, a matriarca havia feito muitas trocas para preencher suas necessidades, garantindo que poderia enfrentar os desafios de viver sozinha durante a queda da neve. O inverno chegou com toda a sua glória tempestuosa. Os ventos do norte exalaram as neves em padrões giratórios, cobrindo tudo com seres de gelo brilhantes e flocos de neve felpudos. Dentro da caverna, o clima era quente e alegre. Cada novo sol trazia à Actécia Teia novas ideias e a alegria de continuar a talhar, fazer potes, modelar bonecas, tecer cestos ou costurar peles. A matriarca colocava seu amor e experiência em cada item, e ao fazê-lo, dava a cada criação presente da vida e do propósito, da mesma forma que o grande mistério dá vida e propósito a toda a criação. Ela ansiava pelos próximos dias de comércio, que lhe trariam uma maneira de compartilhar seus esforços artísticos com os outros duas pernas. Só de imaginar as expressões de alegria que iluminariam seus rostos depois que a troca fosse concluída, aquecia seu coração, mesmo que no frio profundo do inverno. Um dia, logo que a primeira neve cobriu a Mãe Terra em suas vestes brancas, Actécia Teia acordou e encontrou a teia de aranha mais requintada que já vira, cobrindo a abertura de uma bolha de ar que havia no interior da caverna. No centro da areia havia uma aranha incomum, completamente branca, exceto por uma mancha vermelha na parte superior de seu corpo. A matriarca ficou maravilhada com a aparência incomum de sua amiga de 8 pernas. Normalmente, as aranhas não aparecem durante o inverno. Talvez fosse um sinal da avó-aranha, que teceu a teia do universo. A avó-aranha era a criatura especial que o grande mistério escolheu para tecer as teias originais do mundo tangível, criando um esqueleto de círculos concêntricos que sustentam o corpo e a realidade de todas as formas de vida da criação. Actécia Teia perguntou à aranha se ela tinha uma mensagem especial, e se surpreendeu com a resposta ecoando como uma voz dentro de seus pensamentos. Fui enviada pela avó-aranha para lhe dizer que você criou muitas coisas belas e teceu uma nova teia de experiências porque seu coração expressou o desejo de compartilhar essa criatividade com as pessoas. Use seu novo bol medicinal para buscar as visões que refletirão os desejos escondidos em seu coração. Busque as respostas para o que virá entrar na teia que você teceu com seus sonhos. Confie em suas escolhas e eles serão realizados plenamente. A matriarca foi para o canto mais distante de sua caverna, onde guardava seus objetos para recuperar sua última criação, uma tigela queimada e enegrecida com a fumaça das folhas, chamuscada com diferentes cores oriundas dos minerais da argila. Ela refez seus passos para a caverna, acendeu uma fogueira e encheu a tigela com neve derretida. Não demorou muito então para que seus esforços trouxessem a visão. 3 duas pernas tropeçando na neve à beira de uma floresta. Uma forma maior e 2 menores lutavam contra os ventos fortes de uma tempestade. A visão mudou e a matriarca visualizou as faces sorridentes de 2 crianças, depois nada. Naquela noite, Actécia Teia sonhou que estava pescando e, ao olhar para sua rede, encontrou uma estrela do mar. Era uma estrela do mar incomum, colorida de um vermelho púrpura brilhante. A estrela do mar falou com ela e
e disse que seu corpo representava a força vital criativa que as duas pernas poderiam usar quando eles se chocassem com os grandes chefes do clã do ar, da terra, da água e do fogo. Ela mostrou a Quitécia-Teia que a mesma energia havia sido empregada por ela para fazer seus artesanatos e transformar a caverna em um lar acolhedor. Ela sussurrou à matriarca: "Você usou sua criatividade para encher a vida de beleza, mas se tornou solitária no processo. O desejo oculto em seu coração está tecendo um sonho que pode mudar isso se você prestar atenção. A abundância em talento criativo que você possui pode ser compartilhada com outras pessoas, se você der à luz ao seu sonho de ter uma família." A matriarca ficou surpresa com a revelação da estrela do mar e não conseguia desviar seus sentidos do sonho. Ela tentou acordar, lutando com seu desejo de lembrar do sonho, mas a paisagem mudava e ela se aprofundava ainda mais nas visões que recebia. A guardiã do instinto de sobrevivência, que é a matriarca, sabia, em algum nível de consciência, que precisava se render e seguir a visão do sonho. Ela suspirou e então mergulhou em um mundo aquático ao seu redor. Viajou quilômetros de oceano, deslizando sob as ondas, descobrindo que podia respirar sob as águas dos sonhos. Quando alcançou o fundo do mar, a estrela, montada em seu ombro, sussurrou: "Quitécia-Teia, você está imersa no útero aquoso da Mãe Terra. Aqui, você pode dar à luz aos seus sonhos e permitir-se renascer no processo. Você nunca permitiu que a solidão aparecesse, porque estava ocupada dando a vida a outras criações." A matriarca concentrou sua atenção no próprio útero e viu que os sentimentos reprimidos que havia escondido de si mesma com o desejo de criar. Ela queria filhos. Ela queria compartilhar os brinquedos que havia feito, ensinar os jovens a usar sua imaginação, permitindo-lhes criar o que houvesse em seus corações. Ela queria compartilhar a sabedoria que carregava em relação à habilidade de cada ser humano de criar tanto quanto sua imaginação permitir. As crianças sabiam como fazer esse tipo de mágica, assim como a Quitécia-Teia. Um grito profundo subiu em sua garganta e ela gritou sua solidão na água. De repente, sentiu um movimento na barriga. Ela teve o desejo de abrir as pernas e empurrar com força, e permitiu que seu corpo fizesse esse trabalho. Uma grande bolha iridescente saiu de seu útero para a água e subiu à superfície. Ela teve um breve vislumbre, de olhos brilhantes e 2 sorrisos olhando para ela. Seu corpo estremeceu involuntariamente, e então ela acordou. Em um amanhecer excepcionalmente frio, ela decidiu que faria uma grande fogueira para aquecer seu corpo trêmulo. Não adiantava tentar voltar a dormir. Ela olhou para a abertura onde a aranha estivera e ficou surpresa ao descobrir as imagens de 3 duas-pernas tecidas na borda externa da teia. A matriarca jogou um robe pesado sobre os ombros e cambaleou até a porta. Quando tentou cobrir a entrada da caverna, ela viu, não muito longe da trilha que levava até sua casa, um grande monte coberto de neve que geralmente não estava lá. Pensando que alguma criatura perdida podia lhe oferecer carne fresca, ela agarrou sua faca e enfrentou o nevoeiro cinzento da madrugada. Ao chegar ao monte, ela gentilmente cutucou, para ver se o animal ainda estava vivo. Depois de um segundo cutucão mais firme, a guardiã da criatividade ouviu um gemido humano. Os próximos momentos foram gastos em uma tentativa furiosa de tirar o corpo que estava lá para fora da neve. Sentindo suas vestes já quase congeladas, a Quitécia-Teia encontrou o corpo azul de uma mulher em conchinha, protegendo 2 crianças. A matriarca se aproximou e percebeu que a mulher não estava mais viva, mas sim agora andando no mundo espiritual. Ela tentava enfiar a mão embaixo da mãe congelada, para ver se as crianças ainda respiravam, lutando com os braços congelados do corpo da mulher. Ela então puxou um menino de 4 anos de idade para seus braços. Depois puxou também sua irmã mais velha. Ela colocou as 2 crianças sob seu manto e os cobriu. Depois arrastou-o pela trilha para dentro da caverna.
Os corpos das crianças estavam gelados, mas eles respiravam, e ela agradeceu ao vento norte pela vida de seus 2 pupilos. Ela havia coberto o corpo da mulher, mas teria que voltar mais tarde para enterrá-lo mais fundo, para evitar que fosse comida por animais errantes. O fogo que havia acendido brilhava intensamente, dando às 3 pessoas o calor que precisavam desesperadamente. A Kitésia Teia trabalhou intensamente para esfregar a vida de volta nas crianças meio congeladas. A matriarca tinha certeza de que as crianças se recuperariam pelas faces sorridentes que ela vira em suas 2 visões, mas continuou a administrar a cura apressadamente, parando apenas uma vez para colocar uma panela de ensopado sobre o fogo. Depois que as crianças foram esfregadas, alimentadas e colocadas em sacos de dormir extra pesados, a matriarca descansou e caiu em um sono sem sonhos, mas tinha uma parte de si mesma ainda ouvindo, para ter certeza que as crianças estavam bem. A garota se chamava Som da Chuva e era uma jovem de 11 verões, que encontrou conforto em estar com a Kitésia Teia. Desde o primeiro instante em que pôde compreender que sua mãe estava no mundo espiritual, ela começou a chamar a matriarca de madrinha. Esse termo carinhoso era a forma como os filhos da tribo mostravam respeito pelos mais velhos, reconhecendo sua extensa família. Seu irmão mais novo se chamava Sol Atrás das Nuvens e vivia apenas 4 verões, mas era precoce, ousado, interessado em tudo que podia entrar em contato. O pequeno guerreiro estava fascinado com as coisas que sua nova madrinha poderia fazer e pela maneira como ela o incluía em todas as atividades da vida dentro da caverna. A Kitésia Teia estava radiante com a companhia de seus afilhados. As crianças estavam sempre em busca de maneiras de ajudar na rotina diária. Som da Chuva era muito criativa e disposta a falar sobre as ideias que surgiam em sua imaginação quando estava aprendendo. Sol Atrás das Nuvens aprendia rápido. Era o mais quieto dos 2, escondendo seu sorriso brilhante por trás de uma maneira incomumente atenciosa. Juntos, os 3 passavam horas, fazendo brinquedos novos e maravilhosos, potes de barro e pinturas, participando de histórias e jogos. A Kitésia Teia sentia que aquelas crianças eram um presente, eles completavam a sua vida. As crianças substituíam a sensação de perda por um mundo mágico que cada vez se enchia mais, vivendo com uma mulher que cuidava muito delas. As tempestades de inverno uivavam e gemiam fora da caverna, mas dentro estava quente. A comida era abundante e as novas experiências amorosas pareciam inesgotáveis para os 2 pequeninos. A Kitésia Teia ajudou o Sol Atrás das Nuvens a fazer um escudo e um minúsculo conjunto de flechas para acompanhar seu pequeno arco. O jovem guerreiro passava horas no fundo da caverna, atirando nos gigantes de 4 patas que a matriarca pintava nas paredes da caverna. Ele perseguia silenciosamente sua presa, fingindo ser um caçador totalmente adulto, capaz de abater um búfalo ou um alce com apenas uma flecha. Frequentemente, brincava de fingir levar carne para sua irmã e a matriarca, que sempre agradeciam o Sol Atrás das Nuvens por sua proeza e pela carne imaginária. De uma maneira muito séria, perguntava ao pequeno que grande 4 patas ele havia abatido naquele dia e qual era o nome da criatura. A matriarca o ensinou a se desculpar com a fera, dando graças ao espírito do animal pela comida fornecida e liberando seu espírito. A matriarca encorajava qualquer tipo de atividade e de criatividade que as crianças manifestassem ao brincar, construir coisas ou ajudar nas tarefas domésticas. Ela mostrava a ambas a importância do trabalho manual e como criar belos objetos, da mesma forma que poderiam criar uma vida bela, colocando amor em tudo o que faziam. Ela lembrava as crianças de como o grande mistério colocava amor em todas as formas de vida e como elas, como 2 pernas, eram agora convidadas a continuar esse legado de criatividade amorosa. Ela ensinou às crianças que cada símbolo e cada cor pintados tem um significado para o artista que os cria. A autoexpressão contida nos itens criados por artistas sempre refletiu a maneira como esses artesãos se sentiam sobre si mesmos, como haviam desenvolvido suas habilidades
e como viam o mundo ao seu redor. A Quitécia Teia se tornou uma musa para as duas crianças, sempre incentivando-as a usar sua imaginação e capacidade de raciocínio, colocando sua criatividade em métodos viáveis que permitisse que as imagens em suas mentes combinassem com o artesanato ou brinquedo que fizessem. Som da Chuva foi um exemplo notável de como uma criança pode aprender rapidamente e se tornar tão hábil quanto um adulto. A aguçada habilidade de observação e repetição da garota espantava a matriarca. A imaginação e o senso de identidade da jovem menina brilhavam em cada novo empreendimento que ela iniciava e realizava até o fim. A Quitécia Teia pôde ver claramente a maneira como a qual Som da Chuva usava seus materiais e se esforçava para pintar potes, que logo a garota se tornaria uma artista e artesã magistral. Os símbolos eram pintados com delicadeza e precisão, guiados pelo senso natural de proporção e composição da garota. A Quitécia Teia percebeu que o desejo oculto de seu coração lhe trouxe o sonho de ter filhos amorosos e artísticos em sua vida. Conforme o verão se aproximava, a matriarca se viu tecendo sonhos futuros que incluíam suas crianças, compartilhando a magia de criar uma vida rica em potencial. Diariamente, ela agradecia a plenitude que sentia por ter o privilégio de observar o crescimento das crianças. Uma noite, a voz da Mãe Terra permeou os sonhos da matriarca. Filha do meu espírito, ouça a minha voz. O presente que você se deu na forma dessas duas crianças é um presente da Tecelã, avó aranha. Você cuidará delas até a idade adulta, compartilhando sua beleza e suas lágrimas. Você se verá refletida nelas, passando por seus ciclos de crescimento e mudança. Essas memórias são os tesouros vivos que toda mãe carrega em seu coração. Enquanto crescem, as crianças também usam a criatividade para testar sua autoridade, sabedoria e determinação. Saiba que eles precisam de uma mão firme e amorosa, que os ensine a destruir as limitações, usando sua autoexpressão e criatividade. A matriarca pensou em todas as vezes que havia mostrado aos jovens como fazer algo novo, que não saiu como esperado. A criação e a destruição sempre poderiam ser reinventadas, desde que usassem a imaginação. Ela levou a sério as palavras de sabedoria da Mãe Terra, fazendo anotações no sonho para lembrar de tudo o que ouviu e percebeu. Então a Mãe Terra continuou: você deu à luz ao desejo oculto de seu coração, ao tecer seus sonhos com as teias invisíveis da força criativa, filha. Você criou um círculo familiar amoroso, que tocará os círculos de todas as outras formas de vida quando as experiências forem compartilhadas. Sol atrás das nuvens é uma extensão viva do lado masculino de sua natureza, e Som da Chuva é um reflexo de sua parte feminina. Ao amá-los até a idade adulta, você os ajuda a criar os próprios padrões de autoexpressão e teias de criatividade, que estarão disponíveis para eles sempre que precisarem durante suas caminhadas na Terra. Por meio da experiência deles, você poderá ver como sua criatividade pode se fundir com a deles, para manifestar os sonhos que vocês compartilham. Ensine bem seus filhos e assim mostrará a todos que o espírito de artista que vive dentro de cada ser humano pode construir um mundo que respeita a criatividade do grande mistério, que colocou algo diferente dentro de cada ser vivo. À medida que a voz da Mãe Terra desaparecia, a Quitécia Teia se viu cavalgando em seu sonho nas costas de um guepardo. A medicina do guepardo, de realizar tarefas com velocidade e agilidade, trouxe visões à matriarca que pareciam voar. Através de sua mente, as imagens mostravam as crianças. O futuro era bom. O horizonte estava cheio de possibilidades. Seus filhos encontrariam seus próprios objetivos. E a Quitécia Teia sabia que havia encontrado uma fonte ilimitada de inspiração em Som da Chuva e Sol atrás das nuvens. Ela percebeu que havia criado um caminho para que a sabedoria e o amor que carregava em sua orenda fossem transmitidos, sobrevivendo às provas do tempo, e agradeceu ao grande mistério por permitir sua experiência de ser mãe de tamanha força criativa.
Lembrando que Orenda é o fogo divino dentro de nós, é nossa essência espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e dos ensinamentos dessa matriarca. Para saber mais sobre as lunações e outros assuntos místicos, me siga nas redes sociais. Eu sou @mística_e_selvagem, sempre com Y no Mística, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço imensamente a quem ouviu até aqui e até a próxima lunação.